Essa menina que aos 9 anos já conhecia mais dor do que muitas pessoas em toda a vida, forçada a vender doces e mendigar nas ruas enquanto sofria agressões da própria avó, ela já não acreditava em milagres. Até aquele dia, quando um milionário entra na vida e uma simples conversa desencadeia uma reviravolta tão inesperada que vai mexer com o seu coração. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol queimava o asfalto da feira quando Liora sentiu o joelho direito rachar contra o chão quente. 9 anos, e já sabia que chorar só piorava tudo. A dor latejava, mas ela permaneceu imóvel, ajoelhada entre as pernas dos adultos que passavam apressados, ignorando a menina magra que segurava um punhado de balas amassadas como se fossem diamantes. "Tia, compra uma balinha?" A voz saía baixa, quase um sussurro. Os olhos permaneciam fixos no chão, onde uma formiga carregava um grão de açúcar maior que ela mesma. Liora se identificava com aquela formiga, pequena, carregando um peso desproporcional, invisível para quem passava. Uma sombra parou diante dela, sapatos masculinos, bem cuidados, contrastando com os chinelos furados que ela usava. Liora não ousou levantar o olhar. Sabia que alguns homens paravam só para dizer coisas que a faziam sentir suja por dentro. "Quanto custa?" A voz era diferente, cansada, mas gentil. Ainda assim, Liora manteve os olhos baixos enquanto mostrava o pacote amassado. 50 centavos, tio." "E você, quanto custa?" O coração de Liora disparou. Essa pergunta ela conhecia bem e sempre terminava mal. Começou a se levantar, pronta para correr, quando a voz continuou. "Quanto custa para você ter um nome?" Ela piscou confusa. Finalmente levantou os olhos e viu um homem de barba desalinhada, terno amarrotado e expressão que carregava uma tristeza tão profunda quanto a dela. Sigismundo observava aquela criança como quem reconhece um reflexo no espelho. "Eu tenho nome", murmurou Liora, ainda desconfiada. "Qual é?" Ninguém nunca havia perguntado isso. Na feira ela era menina, em casa inútil ou praga. Às vezes, quando a avó Adalgisa estava de bom humor, era apenas ela, Liora. A palavra saiu estrangeira em sua própria boca, como se estivesse experimentando um sapato que não sabia se servia. Sigismundo sorriu pela primeira vez em meses. "Liora, é bonito, significa minha luz em hebraico." Ela franziu o nariz. "Não sou luz de ninguém." "Talvez ainda não." Ele comprou todas as balas, pagou o dobro e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, no barraco apertado que dividia com a avó, Liora repetiu o próprio nome baixinho, enquanto Adalgisa roncava na cama ao lado. "Liora, Liora, Liora." Cada repetição fazia a palavra soar mais real, mais sua. A manhã trouxe a rotina de sempre. Um copo de café ralo, um pedaço de pão amanhecido e a bronca diária sobre a quantia, trazida no dia anterior. R$11? R$11 miseráveis? Adalgisa segurava as notas como se elas fedessem. "Menina do capeta, você não presta nem para mendigar direito." O tapa veio rápido, certeiro. Liora já sabia como posicionar o corpo para que a cabeça girasse com o impacto, diminuindo a dor. Era uma dança que conhecia de cor. "Hoje você não volta aqui com menos de R$15. Ouviu bem? 15. E se eu descobrir que você está escondendo dinheiro?" A ameaça ficou no ar, pesada como o cheiro de mofo que impregnava cada canto do barraco. Na feira, Liora ocupou seu posto habitual perto do restaurante Sabor da Casa. O estabelecimento nunca permitiu que ela entrasse, mas tolerava sua presença na calçada. Era melhor que os outros pontos, onde os seguranças a expulsavam com empurrões. O dia arrastou-se lento e cruel. O sol escaldante transformava o asfalto em uma chapa quente que queimava através da sola fina dos chinelos.
As pessoas passavam como fantasmas, evitando seu olhar com a habilidade de quem praticou a arte de ignorar a miséria alheia. Às 3 da tarde, quando o desespero já roía suas entranhas como fome, Liora viu os sapatos conhecidos parar diante dela novamente. Desta vez, não hesitou em levantar os olhos. Sigismundo estava diferente. Havia se barbeado e vestia uma camisa limpa, mas os olhos continuavam carregando aquela tristeza antiga. Nas mãos, um saco de papel pardo. Trouxe uma coisa para você. Ele se agachou, ficando na altura dela. Sanduíche de presunto e queijo. Está com fome? Liora assentiu, mas não estendeu a mão. Confiança era um luxo que não podia se permitir. Não tem veneno. Sigismundo sorriu, dando uma mordida no sanduíche. Viu? Estou vivo. Ela aceitou a comida e comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último. Fazia 2 dias que só havia provado farinha misturada com água. Por que está fazendo isso? Perguntou entre mordidas. Sigismundo ficou em silêncio por um longo tempo, observando o movimento da feira. Porque você me lembra alguém. Quem? Minha filha. Onde ela está? A pergunta atingiu Sigismundo, como uma bala. Ele fechou os olhos e Liora viu uma lágrima escorrer pelo rosto barbado. Naquele momento ela entendeu. Não precisava de palavras. A dor reconhece a dor. Ela também gostava de sanduíche de presunto e queijo. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Quando Sigismundo se levantou para ir embora, Liora segurou a barra de sua calça. Tio, você vai voltar amanhã? Ele olhou para baixo, para aquela menina que carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria carregar. Você quer que eu volte? Liora assentiu, sem conseguir falar. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se humana novamente. Não sabia explicar o quê, mas era como se, na presença dele, ela deixasse de ser apenas uma sobrevivente e voltasse a ser uma criança. Então eu volto. Sigismundo guardou as mãos nos bolsos e caminhou em direção ao ponto de ônibus, sem saber que havia acabado de plantar a primeira semente de esperança no coração árido de uma menina que já havia desistido de sonhar. Mas quando Liora chegou em casa naquela noite com apenas R$ 9, a esperança logo se transformou em pesadelo. O hematoma no rosto de Liora tinha a cor de uma berinjela madura quando ela chegou à feira na manhã seguinte. A Dalguisa havia caprichado na surra da noite anterior. R$ 9 não eram suficientes nem para comprar o remédio para a artrite que a velha tanto reclamava de precisar. Vagabunda! Preguiçosa! Os gritos ainda ecoavam na cabeça de Liora. Fica aí sentada que nem uma pedra e não consegue nem arrancar dinheiro dos trouxas. O cinto de couro havia encontrado suas costas, suas pernas, seus braços. Mas o que mais doía era a certeza de que merecia cada golpe. Se fosse mais esperta, mais convincente, teria conseguido os R$ 15 que a avó exigiu. Agora, sentada na calçada em frente ao restaurante, Liora tentava posicionar o corpo de forma que o hematoma ficasse menos visível. Não porque se importasse com a aparência, mas porque pessoas com pena compravam mais balas. E ela precisava, desesperadamente, que alguém sentisse pena dela hoje. O sol subia no céu como uma ameaça. Cada raio que tocava sua pele machucada era uma lembrança de que o tempo passava e o dinheiro não vinha. Às 10 da manhã, havia vendido apenas 2 pacotes de bala, R$ 7 no total. A perspectiva de voltar para casa com tão pouco fazia seu estômago revirar. Foi então que viu os sapatos conhecidos parar diante dela. Sigismundo não disse nada por um longo momento, apenas ficou ali, de pé, observando o rosto machucado da menina. Quando finalmente se agachou, sua voz saiu diferente, mais baixa, mais perigosa. Quem fez isso com você? Liora manteve os olhos fixos no chão. Caí da escada. Mentira.
A palavra cortou o ar como uma navalha. Liora levantou os olhos, assustada. Sigismundo não parecia mais o homem gentil do dia anterior. Havia algo feroz em sua expressão, algo que a fazia lembrar de um animal protegendo sua cria. Foi escada. Sim, insistiu, mas a voz falhou. Liora! Ele pronunciou seu nome como uma oração. Eu já vi muitas quedas de escada na minha vida. Essa marca no seu rosto foi feita por uma mão adulta. As lágrimas vieram antes que ela pudesse detê-las. Anos de treinamento para não chorar se desfizeram diante da certeza de que alguém sabia, alguém via, alguém se importava. Ela disse que foi pouco, sussurrou Liora. Que hoje vai ser pior se eu não trouxer 20 reais. Sigismundo fechou os punhos. Por um momento, Liora teve medo dele também. Mas então ele respirou fundo e sua expressão se suavizou. Quem é ela? Minha avó, vó Adalguisa. E seus pais? Liora deu de ombros. Era uma pergunta que já havia parado de se fazer. Nunca tive, só a avó. Sigismundo tirou a carteira do bolso e pegou uma nota de 20 reais. Liora olhou para o dinheiro como se fosse uma miragem. Pega, disse ele, estendendo a nota. Não, eu posso. Você já comprou bala ontem. Estou comprando esperança hoje. Liora pegou o dinheiro com mãos trêmulas. 20 reais. Era mais do que conseguia ganhar em 3 dias bons. Mas junto com o alívio veio a desconfiança. O que você quer em troca? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia, mas já havia aprendido que ninguém dava nada de graça. Sempre havia um preço. Sempre havia algo que os homens queriam em troca. Sigismundo pareceu entender o que ela estava insinuando. Seu rosto ficou vermelho de indignação. Eu quero que você coma, disse ele, tirando outro saco de papel do bolso. Quero que você não apanhe hoje. Quero que você tenha 9 anos e não 40. Desta vez, era um pão de açúcar e uma garrafa pequena de suco. Liora comeu em silêncio, observando aquele homem estranho que a tratava como se ela fosse feita de cristal. Por que está fazendo isso? Perguntou novamente. Sigismundo olhou para o movimento da feira, para as pessoas que passavam sem ver, para o mundo que seguia girando enquanto uma criança sofria em silêncio. Porque há 3 anos minha filha morreu num acidente de carro. Ela tinha 8 anos. Sua voz era um sussurro áspero. E desde então eu acordo todos os dias desejando ter feito mais por ela quando estava viva, ter prestado mais atenção, ter sido um pai melhor. Liora parou de mastigar. E eu sou como sua filha? Não, você é você. Única, especial, importante. Ele a olhou nos olhos. Mas talvez, cuidando de você, eu consiga perdoar o pai que fui. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Liora terminou de comer e guardou a nota de 20 reais no bolso da bermuda surrada. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia o peso do desespero no peito. Como era sua filha? Perguntou baixinho. O sorriso de Sigismundo foi triste e luminoso ao mesmo tempo. Teimosa, inteligente, sempre fazendo perguntas difíceis. Ele riu. Igualzinha a você. Eu não sou inteligente. Quem te disse isso? Todo mundo. Todo mundo está errado. Sigismundo ficou com ela até o meio-dia, conversando sobre coisas bobas, sobre a cor do céu, sobre os pássaros que roubavam migalhas dos clientes do restaurante, sobre como seria bom se existissem máquinas que transformassem tristeza em alegria. Liora descobriu que podia rir. Havia esquecido que sabia fazer isso. Quando ele se levantou para ir embora, prometeu voltar no dia seguinte. Liora acenou até perdê-lo de vista, depois contou e recontou o dinheiro no bolso. 20 reais. Não precisaria apanhar hoje. Mas quando chegou em casa, descobriu que a vida tinha outros planos para ela. Onde você conseguiu isso?
A Dalguisa segurava a nota de R$ 20 entre os dedos ossudos, os olhos estreitados de desconfiança. Vendi muita bala hoje. Mentira! Você não vende nem R$ 5 num dia bom. A velha se aproximou, o hálito azedo invadindo o rosto de Liora. O que você fez para conseguir esse dinheiro? Nada, vó, juro que nada. Menina sem vergonha. Você está se vendendo, não está? A acusação atingiu Liora como um soco no estômago. Não, vó, eu nunca faria isso. Claro que faria. Sua mãe era uma puta e você puxou a ela. O tapa veio sem aviso, depois outro e outro. A Dalguisa estava fora de si, gritando coisas horríveis sobre a mãe que Liora nunca conheceu, sobre como todas as mulheres da família eram vagabundas, sobre como ela não passava de uma boca inútil para alimentar. A partir de hoje, você me traz R$ 30 por dia. Ouviu bem? 30. E se eu descobrir como você está conseguindo esse dinheiro extra, eu acabo com você. Naquela noite, Liora se encolheu no colchão fino que servia de cama, o corpo dolorido e o coração em pedaços. O dinheiro de Sigismundo, que deveria ter sido sua salvação, havia se tornado sua condenação. Agora, a Dalgisa esperava R$ 30 por dia. Era impossível. Mas o pior não era a impossibilidade da tarefa. O pior era a semente de dúvida que a velha havia plantado em sua mente. E se Sigismundo realmente quisesse algo em troca? E se ele fosse como todos os outros homens que paravam para conversar com meninas sozinhas na rua? Liora fechou os olhos, mas o sono não veio. Amanhã, quando Sigismundo aparecesse com seu sorriso gentil e suas palavras bondosas, ela teria que tomar uma decisão, confiar ou fugir. E aos 9 anos, ela já havia aprendido que confiar era o luxo mais perigoso de todos. Liora não apareceu na feira na quinta-feira, nem na sexta. Quando Sigismundo chegou ao local habitual no sábado e encontrou apenas o espaço vazio na calçada, sentiu um aperto no peito que conhecia bem. Era o mesmo vazio que sentia toda manhã ao acordar e lembrar que Beatriz nunca mais correria para seu quarto gritando "Papai, papai!", com aquela vozinha aguda que costumava reclamar por acordá-lo cedo demais. Perguntou aos comerciantes da redondeza. Ninguém sabia de nada. A menina das balas simplesmente havia sumido, como se nunca tivesse existido. Mas Sigismundo sabia que ela existia. Conhecia cada marca de sofrimento no rosto daquela criança, cada tremor de medo na voz pequena. Não podia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Durante 3 dias, percorreu outras feiras da cidade. Visitou pontos de ônibus, praças, qualquer lugar onde uma menina pudesse tentar vender doces. Nada. Era como se Liora tivesse sido engolida pela imensidão cruel da cidade. Na terça-feira, quando já começava a perder as esperanças, decidiu fazer uma última tentativa. Voltou ao restaurante Sabor da Casa e conversou com Dona Márcia, a proprietária que sempre tolerou a presença de Liora na calçada. A menininha das balas? Dona Márcia limpava os óculos com um pano sujo. Ah, ela apareceu aqui segunda de manhã, mas estava diferente. Diferente como? Machucada, muito machucada. A mulher balançou a cabeça. O braço estava numa tipóia improvisada, feita com um pano velho, e ela mal conseguia ficar em pé. O sangue de Sigismundo gelou. Ela disse o que aconteceu. Falou que caiu da escada de novo, mas escada nenhuma deixa marca de dedos no pescoço de criança. Sigismundo fechou os punhos. E onde ela está agora? Não sei. Apareceu só naquela manhã. Estava tentando vender as balas com a mão que prestava, mas mal conseguia segurar os pacotes. Eu até pensei em chamar alguém, mas... Dona Márcia desviou o olhar. Você sabe como é. A gente se envolve, depois vem um monte de problema. Era sempre assim. As pessoas viam, sabiam, mas fingiam que não era com elas. Sigismundo não podia julgá-las,
até conhecer Liora. Ele mesmo havia passado 3 anos vivendo em uma bolha de autopiedade, ignorando o sofrimento alheio como forma de proteger-se de mais dor. Se ela aparecer de novo, eu aviso o senhor, prometo. Sigismundo deu seu número para Dona Márcia e saiu caminhando sem rumo pelas ruas. Como encontrar uma criança numa cidade de milhões? Como salvar alguém que talvez não quisesse ser salva? Não foi até o final da semana que teve uma ideia. Lembrou-se de algo que Liora havia mencionado de passagem. Ela morava no fundo do terreno do seu Joaquim. Não era muito, mas era um começo. Começou a procurar. Perguntou em padarias, farmácias, pequenos comércios. Conhecem um seu Joaquim, que aluga fundos de quintal? A maioria não sabia de nada. Alguns davam pistas vagas que não levavam a lugar nenhum. Foi numa quinta-feira chuvosa, quase 2 semanas após o desaparecimento de Liora, que um taxista velho lhe deu uma informação útil. Seu Joaquim que aluga barraco. Conheço um na Vila Esperança. Tem um terreno cheio de gente morando nos fundos. Lugar não é dos melhores, mas o velho deixa qualquer um ficar por uns trocados. A Vila Esperança ficava do outro lado da cidade, uma viagem de quase 2 horas de ônibus. Sigismundo fez o percurso com o coração apertado, alternando entre esperança e desespero. E se não fosse o lugar certo? E se fosse tarde demais? Quando desceu do ônibus, entendeu por que o bairro tinha o nome que tinha. Era pura ironia. As ruas eram de terra batida, esburacadas pela chuva. O esgoto corria a céu aberto. Casas de madeira e papelão se espremiam umas contra as outras como cartas de um baralho mal embaralhado. Perguntou por seu Joaquim na primeira venda que encontrou. O dono, um homem careca de bigode grisalho, apontou para uma rua 3 quarteirões adiante. Casa azul com portão verde. Mas olha, forasteiro, aquele lugar não é brincadeira. O velho deixa qualquer um morar lá por pouco dinheiro, mas tem cada tipo. Sigismundo agradeceu e seguiu as instruções. O coração batia mais forte a cada passo. Quando finalmente chegou diante da casa azul desbotada com portão verde descascado, ficou parado por um momento, reunindo coragem. O terreno era maior do que imaginava. Atrás da casa principal, espalhados como cogumelos após a chuva, havia pelo menos 10 barracos diferentes. Alguns feitos de madeira, outros de papelão e lona. Fios de luz improvisados cortavam o ar como teias de aranha. O cheiro de comida misturado com esgoto formava uma atmosfera densa e sufocante. Procura alguém? A voz veio de trás dele. Sigismundo se virou e viu um homem magro, de cerca de 70 anos, camisa regata suja e chinelos de dedo. Seu Joaquim. Sou eu, quero alugar barraco? Tenho um vago ali no canto por R$ 50 por mês. Na verdade, estou procurando uma menina. 9 anos, magra, cabelo cacheado. Mora aqui com a avó. O rosto de seu Joaquim se fechou. Não sei de menina nenhuma. E se soubesse, não ia ficar falando com estranho. Por favor. Sigismundo tirou uma nota de R$ 50 do bolso. Só quero saber se ela está bem. Seu Joaquim olhou para o dinheiro. Depois para Sigismundo. Você é parente? Sou amigo da família. Amigo coisa nenhuma. Parente não esquece onde mora a família. O velho cuspiu no chão. Mas se é sobre a Liora, ela não está aqui faz 1 semana. O coração de Sigismundo disparou. Onde ela está? A velha Adalgisa diz que mandou ela para casa de uma prima no interior. Mas eu acho que... Seu Joaquim olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Acho que aconteceu alguma coisa feia naquela noite. Que noite? 1 semana atrás, ouvi uns gritos horríveis vindo do barraco delas. Depois, silêncio. No dia seguinte, a menina não apareceu. E quando perguntei para a velha, ela disse que a Liora tinha ido embora de madrugada. Sigismundo sentiu o mundo girar. Posso falar com a avó? Pode tentar. Barraco dela é aquele ali no fundo, o de telha de amianto quebrada.
O caminho até o barraco de Adalgisa foi o mais longo da vida de Sigismundo. A cada passo, imaginava o pior. Quando finalmente chegou diante da construção precária, respirou fundo e bateu na porta de madeira compensada. Quem é? A voz era áspera, desconfiada. Queria falar sobre Liora. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um olho desconfiado cercado por rugas profundas. Quem quer saber? Sou amigo dela. Estou preocupado porque ela não apareceu na feira. A menina foi embora, foi morar com família no interior. Posso entrar? Só quero conversar. Adalgisa hesitou, mas acabou abrindo a porta. O interior do barraco era ainda pior do que Sigismundo imaginava. Um cômodo único, mal iluminado, com cheiro de umidade e algo mais que ele não conseguia identificar. Algo que fazia seu estômago revirar. A senhora pode me dar mais detalhes sobre onde Liora foi? Por que tanta pergunta? Adalgisa se sentou numa cadeira plástica quebrada. Você quem é, afinal? Sigismundo escolheu as palavras com cuidado. Alguém que se importa com ela. Se importa? A velha riu. Um som sem humor. Todo mundo se importa depois que é tarde. Tarde para quê? Adalgisa ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos percorreram o barraco como se estivesse vendo fantasmas. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, carregada de algo que Sigismundo demorou para identificar. Era culpa. A menina está num lugar melhor agora, disse ela. Longe daqui, longe de mim. Naquele momento, Sigismundo viu uma mancha escura no chão de terra batida, perto da parede dos fundos. Uma mancha que tinha a cor e o formato de sangue seco, e soube que talvez tivesse chegado tarde demais para salvar Liora. A mancha no chão hipnotizou Sigismundo por longos segundos. Sua mente tentava processar o que via, mas o coração já havia entendido. O silêncio pesado do barraco foi quebrado apenas pelo som de sua própria respiração acelerada. O que aconteceu aqui? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Adalgisa se encolheu na cadeira plástica. Nada aconteceu. A menina foi embora. Já disse, há sangue no chão. É de galinha. Matei uma galinha semana passada. Sigismundo se ajoelhou perto da mancha. Não era sangue de galinha, era humano, e havia muito dele. Sua experiência como bancário o havia ensinado a ler pessoas, a perceber mentiras nas entrelinhas dos empréstimos negados e das promessas vazias. Adalgisa estava mentindo, mas havia algo mais em seus olhos além da desonestidade. Havia medo. Senhora Adalgisa. Ele se levantou lentamente. Vou perguntar uma última vez. Onde está a Liora? A velha começou a tremer. Suas mãos ossudas agarraram a barra da saia suja. Eu não queria que acontecesse daquele jeito. O coração de Sigismundo parou. Que jeito? Ela estava me contrariando, dizendo que não. Ia mais vender bala, que tinha conhecido um homem que ia cuidar dela. Adalgisa falava rápido agora, as palavras se atropelando. Menina descarada, achando que podia me abandonar depois de tudo que fiz por ela. Continue. Eu só queria dar uma correção, ensinar respeito. Mas ela não parava de gritar, dizia que ia fugir, que você ia buscá-la. A voz da velha se quebrou. Eu perdi a cabeça. A bengala estava na minha mão e... Sigismundo fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Você a matou. Foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sigismundo se sentiu desconectar da realidade, como se estivesse assistindo a cena de fora do próprio corpo. Liora estava morta. A menina que havia despertado nele algo que pensava ter perdido para sempre estava morta. E ele tinha chegado tarde demais. Onde está o corpo? Adalgisa apontou para os fundos do barraco com o queixo.
Ali atrás, cavei um buraco. As pernas de Sigismundo falharam. Ele se apoiou na parede para não cair. A pequena Liora, que comia sanduíche como se fosse a última refeição da vida, que repetia o próprio nome para se lembrar de que existia, estava enterrada como um animal nos fundos daquele barraco imundo. Por que me contou? Conseguiu perguntar entre lágrimas. Porque você se importava com ela. Adalguisa também chorava agora. Em 70 anos de vida, você foi a primeira pessoa que perguntou por aquela menina. A primeira que quis saber como ela estava. Sigismundo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Precisava chamar a polícia, precisava denunciar. Mas uma parte dele, a parte que havia perdido Beatriz e agora perdia Liora, queria justiça com as próprias mãos. Eu vou... começou a dizer, mas foi interrompido por um ruído vindo de fora do barraco. Era um arranhão suave, como se alguém estivesse raspando uma parede. Depois, uma voz fraca, quase inaudível. Vó, por favor. Adalguisa empalideceu. Sigismundo correu para a porta e a escancarou. Do lado de fora, apoiada contra a parede lateral do barraco, estava Liora. Ela estava viva, mas mal. O braço direito pendia em um ângulo estranho, claramente quebrado. O rosto estava inchado e roxo, havia sangue seco nos cabelos cacheados, mas estava viva, respirando, olhando para ele com aqueles mesmos olhos que o haviam encontrado na feira. Tio, a voz era um sussurro áspero. Você veio. Sigismundo a pegou no colo com cuidado extremo, sentindo como ela estava leve demais, quente demais. Estou aqui, pequena. Estou aqui. Ela voltou. Adalgisa havia aparecido na porta, o rosto transfigurado pelo terror. Como ela voltou? Eu pensei, o sangue. Ela não se mexia. Você tentou matá-la. Sigismundo mal conseguia controlar a raiva na voz. Achou que tinha conseguido e a enterrou viva. Não, não foi assim. Cala a boca! O grito saiu com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Liora se encolheu em seus braços e ele imediatamente suavizou a voz. Desculpa, pequena, não foi com você. Liora tentou falar, mas apenas um gemido baixo saiu de sua garganta. Sigismundo viu que ela precisava de cuidados médicos urgentemente, mas antes disso, precisava tirá-la dali, para sempre. Você vai sumir da minha vista, disse para Adalgisa, a voz baixa e perigosa. Vai pegar suas coisas e sair desta cidade. Se eu descobrir que você ainda está aqui amanhã, eu conto para todo mundo o que fez com esta criança. Mas eu... onde vou morar? Não tenho dinheiro, não tenho família. Deveria ter pensado nisso antes de quase matar sua neta. Adalgisa começou a chorar, mas Sigismundo já havia virado as costas. Carregando Liora com todo o cuidado do mundo, caminhou em direção à rua. Cada passo era uma promessa silenciosa. Nunca mais aquela criança sofreria. Não enquanto ele estivesse vivo. Tio, Liora sussurrou quando chegaram à rua principal. Eu sabia que você ia me encontrar. Como sabia? Porque você é diferente dos outros. Você vê a gente. No táxi a caminho do hospital, Sigismundo segurou a mão intacta de Liora e fez uma promessa em voz alta. Nunca mais você vai voltar para aquele lugar. Nunca mais ninguém vai machucar você. Liora sorriu, apesar da dor. E a gente vai morar junto? Se você quiser. Quero. Ela fechou os olhos, finalmente segura. Quero ser sua filha de verdade. Naquele momento, no banco traseiro de um táxi em movimento, duas almas quebradas começaram a se curar. Sigismundo havia encontrado uma razão para viver novamente, e Liora havia encontrado alguém que a via como mais do que apenas um fardo. Mas o caminho pela frente seria muito mais difícil do que imaginavam.
porque viver juntos significaria enfrentar um sistema que não reconhecia o amor onde ele não vinha documentado em cartório. Significaria lutar contra assistentes sociais, juízes e uma burocracia que não entendia que às vezes a família se escolhe, não se nasce. Quando chegaram ao hospital, Sigismundo descobriu que salvar Liora da morte havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que testaria os limites do amor incondicional que haviam encontrado um no outro. O hospital cheirava a desinfetante e esperança perdida. Sigismundo carregava Liora nos braços, sentindo o peso leve demais de seu corpo ferido, quando a recepcionista os parou com um formulário. Preciso dos dados da criança. Nome completo, data de nascimento, responsável legal. Liora. Sigismundo percebeu que não sabia o sobrenome dela. Qual é seu nome completo, pequena? Liora Santos, murmurou ela, a cabeça apoiada em seu ombro. Não sei quando nasci. A recepcionista franziu o rosto. E o senhor é? Sou o responsável por ela. Pai, avô, tio. Sigismundo hesitou. Tecnicamente era um estranho. Um homem de meia idade carregando uma criança machucada sem nenhum documento que comprovasse qualquer vínculo. Na pressa de tirar Liora daquele lugar terrível, não havia pensado nas consequências legais. Sou amigo da família. A avó dela me pediu para trazê-la. A recepcionista o olhou com suspeita crescente. Vou precisar falar com a avó para confirmar. Tem o telefone dela? Ela não tem telefone. Endereço, então? Sigismundo deu o endereço do barraco, sabendo que Adalgisa provavelmente já havia fugido. A recepcionista anotou tudo, mas seu olhar continuava desconfiado. Aguardem aqui, vou chamar a assistente social. O coração de Sigismundo disparou. Assistente social significava perguntas, investigação, possível separação. Mas Liora precisava de cuidados médicos urgentemente. Não tinha escolha. Sentaram-se numa cadeira de plástico da sala de espera. Liora estava cada vez mais fraca, a respiração irregular. Sigismundo acariciava seus cabelos cacheados, sussurrando palavras de conforto que mal ouvia. Senhor! Uma mulher de jaleco branco se aproximou. Sou doutora Sandra. Posso examinar a criança? Por uma hora, Sigismundo esperou no corredor enquanto os médicos cuidavam de Liora. Quando a doutora finalmente saiu, sua expressão era grave. A menina tem o braço fraturado em 2 lugares, 3 costelas quebradas e uma concussão séria. Há sinais claros de espancamento. Preciso perguntar, como isso aconteceu? Ela caiu da escada. Senhor, sou médica há 15 anos. Sei a diferença entre acidentes e agressão. Esta criança foi espancada violentamente. E não foi a primeira vez. Sigismundo fechou os olhos. A avó dela, ela tem problemas com bebida, perde o controle às vezes. Vou ter que comunicar o conselho tutelar. É protocolo em casos de maus tratos. Doutora, por favor. Não é uma escolha, senhor. É a lei. 2 horas depois, Sigismundo estava sentado numa sala pequena e sem janelas, diante de uma mulher de meia idade, com óculos grossos e expressão severa. Senhor Sigismundo, sou Valéria do Conselho Tutelar. Preciso entender sua relação com a menor Liora Santos. Já expliquei para todo mundo. Sou amigo da família. Mas que tipo de amigo? Há quanto tempo conhece a criança? Algumas semanas. E como se conheceram? Sigismundo contou sobre os encontros na feira, sobre as balas, sobre a conversa. Omitiu apenas a parte sobre Adalgisa ter tentado matar Liora e a confissão da velha. Entendo. Valéria fazia anotações. E onde está a avó agora? Não sei. Quando fui buscar Liora, ela não estava lá. Muito conveniente. O tom era claramente cético. Senhor Sigismundo, preciso ser direta. Um homem solteiro, sem vínculos familiares, com uma criança machucada, trazendo ela para o hospital sem a presença dos responsáveis legais? Isso levanta algumas questões.
Que tipo de questões? Sobre suas verdadeiras intenções com essa menina. O sangue de Sigismundo gelou. Ela estava insinuando que ele havia machucado Liora, que seus motivos não eram puros. Eu salvei ela. Se não fosse por mim, ela estaria morta. O senhor tem como provar isso? Sigismundo percebeu que não tinha prova nenhuma. Apenas sua palavra contra um cenário que parecia suspeito para qualquer observador externo. Posso ver Liora? Por enquanto, não. Ela vai ficar sob cuidados médicos e observação do Conselho Tutelar até esclarecermos a situação. Ela vai ficar sozinha? Vai ficar segura, que é mais do que podemos dizer sobre os últimos meses da vida dela. Sigismundo saiu do hospital com o coração despedaçado. Em menos de 24 horas, havia encontrado Liora quase morta, salvado sua vida e a perdido novamente para a burocracia. A ironia era cruel. Tentando protegê-la, havia se tornado suspeito de ser seu agressor. Nos dias seguintes, tentou visitá-la várias vezes. Sempre recebia a mesma resposta. Apenas familiares autorizados. Ligou para o Conselho Tutelar diariamente. Valéria era sempre educada, mas firme. A investigação estava em andamento. Foi só na segunda semana que conseguiu uma informação útil. Um enfermeiro que simpatizou com sua história lhe contou que Liora estava perguntando por ele constantemente, que ela chorava todas as noites e se recusava a comer direito. Ela não entende por que o senhor não vem visitá-la, disse o enfermeiro. Acha que foi abandonada de novo. A notícia quebrou Sigismundo. Liora pensava que ele havia desistido dela, como todos os outros em sua vida. E não havia nada que pudesse fazer para explicar. Foi então que decidiu tomar uma atitude drástica. Procurou um advogado. Seu caso é complicado, disse Dr. Edmundo, um homem careca com óculos de lente grossa. Você não tem nenhum vínculo legal com a criança. Tecnicamente é um estranho, mas eu a salvei. Isso não importa para a lei. O que importa são documentos, certidões, autorizações legais. E o que posso fazer? Entrar com um pedido de guarda. Mas vai ser difícil. Você é solteiro, sem experiência com crianças, sem estudo social prévio. E há o fato de que sua primeira interação com a menor resultou em hospitalização. Não foi culpa minha, eu sei, mas um juiz pode não ver dessa forma. Sigismundo passou os dias seguintes juntando documentos, fazendo exames médicos, obtendo certidões de antecedentes criminais. Qualquer coisa que pudesse provar que era uma pessoa idônea. Mas a burocracia se movia lentamente. Enquanto isso, Liora continuava no hospital, depois foi transferida para um abrigo temporário. Cada dia que passava, Sigismundo sentia que estava perdendo-a um pouco mais. Foi num sábado chuvoso, quase um mês após encontrar Liora, que finalmente conseguiu vê-la novamente. Valéria havia autorizado uma visita supervisionada no abrigo. O Lar São Francisco era um prédio cinza de 2 andares cercado por muros altos. Sigismundo foi revista na entrada, assinou vários documentos e foi conduzido a uma sala pequena com 2 cadeiras e uma mesa de plástico. Quando trouxeram Liora, ele mal a reconheceu. Ela havia emagrecido ainda mais. Os cabelos estavam cortados bem curtos, quase raspados. Mas o pior eram os olhos. Haviam perdido aquela fagulha de esperança que ele se lembrava. Oi, pequena. Liora o olhou por um longo momento sem dizer nada. Depois, em voz baixa, por que você não veio me ver? Eles não deixaram. Tentei todos os dias, mas não deixaram. Você ia me abandonar mesmo? A pergunta perfurou o coração de Sigismundo. Nunca. Nunca na vida. Então por que estou aqui? Era uma pergunta para a qual ele não tinha resposta adequada. Como explicar para uma criança de 9 anos as complexidades do sistema legal? Como dizer que o amor não era suficiente quando não vinha acompanhado de papéis carimbados? Estou lutando para você voltar para casa comigo, mas é complicado.
Complicado como? Os adultos têm regras bobas. Dizem que só família pode cuidar de criança. Mas você é minha família. Eu sei, você sabe. Mas eles querem provas no papel. Liora ficou em silêncio por um momento. Depois, e se eles não deixarem? Vão deixar. Vou fazer eles deixarem. Promete? Sigismundo segurou a mão pequena dela entre as suas. Prometo. Mas quando saiu do abrigo naquela tarde, não tinha certeza se seria capaz de cumprir a promessa. O sistema estava contra ele e Liora estava definhando longe dele. Precisava de um milagre. E milagres, havia aprendido na vida, eram mais raros que diamantes. 3 meses se passaram desde que Liora entrou no abrigo. 3 meses de visitas supervisionadas quinzenais, cada uma mais dolorosa que a anterior. Sigismundo via a menina se apagando aos poucos, como uma vela que derrete lentamente. Ela mal falava durante as visitas, apenas segurava sua mão e perguntava quando poderia ir para casa com ele. O processo de guarda caminhava em passos de lesma. Dr. Edmundo havia alertado que casos como aquele podiam levar anos para se resolver. Anos que Liora não tinha. Sigismundo podia ver nos olhos dela que a esperança estava morrendo. Foi numa terça-feira cinzenta que tudo mudou. Sigismundo estava no escritório do advogado, revisando documentos pela 100ª vez, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sigismundo? A voz era feminina, nervosa. Meu nome é Carmen. Sou assistente social do Lar São Francisco. O coração dele disparou. Aconteceu alguma coisa com Liora? Não, não é isso. Na verdade, eu queria conversar com o senhor, pessoalmente. É sobre Liora, mas não posso falar por telefone. Onde? Conhece a cafeteria em frente ao abrigo? Posso encontrá-lo lá em 1 hora? Sigismundo chegou ao local 15 minutos antes do combinado. Carmen apareceu pontualmente. Uma mulher jovem de cabelos cacheados e olhar cansado. Pediu um café e foi direto ao ponto. Senhor Sigismundo, trabalho com crianças há 8 anos. Vi muitos casos difíceis, mas nunca vi uma criança definhar como Liora está definindo. Como assim? Ela não come direito, não brinca com as outras crianças, não participa das atividades, passa o dia inteiro sentada na janela, olhando para a rua, como se estivesse esperando alguém. Ela está esperando eu conseguir tirá-la de lá. Carmen baixou a voz. É por isso que estou aqui. Oficialmente não posso fazer o que estou fazendo, mas aquela menina está morrendo por dentro. O que posso fazer? O processo está andando, mas o problema não é só o processo, é que a supervisora do caso, Valéria, está convencida de que o senhor tem segundas intenções com Liora. Sigismundo sentiu o sangue ferver. Segundas intenções? Eu salvei a vida dela. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Carmen tirou um envelope do bolso. Estes são cartas. Cartas. Liora escreve para o senhor todos os dias. Cartas que nunca são enviadas, porque ela não tem seu endereço e porque... Carmen hesitou. Porque Valéria acredita que manter contato seria prejudicial para o processo de adaptação de Liora. Sigismundo abriu o envelope com mãos trêmulas. Havia pelo menos 20 folhas de papel, escritas com letra infantil irregular. Algumas palavras estavam erradas, outras riscadas e reescritas. Mas todas carregavam o mesmo tom de saudade e esperança. Querido tio Sigismundo, hoje é meu 10º dia aqui. A comida não é ruim, mas não tem o gosto da que você fazia para mim. As outras crianças são legais, mas elas não sabem sobre as balas, nem sobre quando nos conhecemos na feira. Oi, tio. Hoje uma menina perguntou por que eu fico sempre na janela. Disse que estou esperando meu pai. Você é meio que meu pai, né? Mesmo sem papel dizendo... Tio Sigismundo, a tia Carmen disse que você está lutando para me buscar. Eu
Confio em você. Confio que você não vai me esquecer como os outros fizeram. Sigismundo não conseguiu continuar lendo. As lágrimas embaçavam sua visão. Carmen tocou seu braço gentilmente. Há mais. Ontem ela me perguntou se pessoas podem morrer de saudade. Disse que sente uma dor no peito que só passa quando pensa no Senhor. Preciso tirá-la de lá. É para isso que estou aqui. Tenho uma ideia, mas é arriscada e pode dar muito errado. Diga. Carmen olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. A inspeção do Ministério Público está marcada para a próxima semana. Eles vão avaliar as condições do abrigo e conversar com as crianças. E, se Liora contasse a verdade sobre como chegou até nós, se explicasse que o Senhor a salvou da avó que tentou matá-la, isso mudaria toda a narrativa do caso. Mas ela já contou isso? Contou. Mas Valéria documentou como fantasias de uma criança traumatizada. A versão oficial é que você encontrou Liora na rua e a trouxe ao hospital, mas que as lesões podem ter sido causadas por qualquer pessoa, incluindo você. Sigismundo sentiu o mundo girar. Eles acham que fui eu que machuquei ela? É uma das hipóteses que Valéria considera, e é por isso que o processo está empacado. Mas isso é absurdo. Eu sei, mas precisa ser provado. E para isso, precisamos da verdade completa, com detalhes que só alguém que realmente viveu aquela situação saberia. Carmen tirou outro papel do bolso. Escrevi algumas perguntas. Se Liora souber responder com precisão, provará que sua versão é verdadeira. E se conseguirmos que ela conte isso diretamente para o promotor, eles vão acreditar nela? Vão ter que acreditar. Criança não inventa detalhes tão específicos. Sigismundo pegou a lista de perguntas. Eram coisas como: qual era a cor dos sapatos do Sigismundo no primeiro dia que se conheceram? Que tipo de sanduíche ele trouxe? Como era o interior? Do barraco da avó? Onde exatamente Liora estava quando Sigismundo a encontrou ferida? E como vou fazer essas perguntas para ela? Minhas visitas são supervisionadas. Carmen sorriu pela primeira vez. Deixe isso comigo. Vou conseguir um tempo sozinha com ela. Oficialmente, será uma sessão terapêutica de rotina. E se descobrirem? Aí eu perco meu emprego. Mas prefiro perder o emprego do que ver uma criança definhar até morrer. Naquela noite, Sigismundo não conseguiu dormir. Lia e relia as cartas de Liora, cada palavra ecoando em seu coração como um grito de socorro. A menina que havia aprendido a sorrir novamente, que descobriu que podia ser amada, estava voltando ao estado anterior. Pior, estava perdendo a fé de que as coisas podiam melhorar. Na sexta-feira, Carmen ligou. Funcionou. Ela respondeu tudo perfeitamente, até detalhes que eu não sabia, como o fato de você ter dado o dinheiro extra porque ela precisava levar uma quantia específica para a avó. E agora? Agora esperamos segunda-feira. O promotor vai conversar com ela e eu vou garantir que ele ouça toda a verdade. O fim de semana foi eterno. Sigismundo alternava entre esperança e desespero. E se não funcionasse? E se o promotor não acreditasse? E se Valéria descobrisse o que Carmen havia feito? Na segunda-feira, às 15h, seu telefone tocou. Sigismundo, é Carmen. Precisa vir aqui, agora. Aconteceu alguma coisa? O promotor quer falar com você. É bom sinal ou ruim? Venha logo e descobriremos. Sigismundo chegou ao abrigo em 15 minutos. Carmen o esperava na recepção, o rosto ansioso. Dr. Mário está na sala da diretoria. Ele conversou com Liora por 2 horas. E ele pediu para chamá-lo. Só isso que sei. Sigismundo foi conduzido a uma sala onde um homem de meia idade, cabelos grisalhos e ar sério, aguardava atrás de uma mesa cheia de papéis. Senhor Sigismundo, sou o Dr. Mário, promotor da Vara da Infância. Conversei extensamente com Liora hoje. E?
É uma menina muito inteligente e muito específica em seus relatos. O promotor o estudou atentamente. Ela me contou uma história interessante sobre como vocês se conheceram e sobre o que aconteceu na casa da avó dela. Sigismundo aguardou em silêncio. Também me mostrou isto. Dr. Mário colocou sobre a mesa uma folha de papel amassada. Era um desenho infantil mostrando duas figuras de mãos dadas. Uma pequena, outra grande. Embaixo, com letra irregular, estava escrito: Eu e meu pai do coração. Senhor Sigismundo, continuou o promotor, baseado no que ouvi hoje e nas evidências que conseguimos levantar, vou recomendar que sua solicitação de guarda seja aprovada, com algumas condições. O coração de Sigismundo parou. Aprovada? Liora precisa de acompanhamento psicológico. O senhor precisa fazer um curso de preparação para pais adotivos. E haverá visitas de acompanhamento regulares por 2 anos. Eu aceito tudo que for necessário. Então prepare-se, porque em 1 semana, Liora Santos vai para casa de verdade. Quando Sigismundo saiu da sala, Carmen estava esperando no corredor com Liora ao lado. A menina correu para ele e pela primeira vez em meses, seus olhos brilhavam novamente. É verdade, tio? É verdade que vou morar com você para sempre? É verdade, pequena. Para sempre. E pela primeira vez, desde que se conheceram, eles puderam abraçar sem pressa, sem supervisão, sem medo, porque finalmente, depois de tanto sofrimento, haviam encontrado o caminho para casa.